Boa noite. noite. Você está no meio da velharada, né, Lucas? Essa é ótimo. Oi, Mônica. Tudo bem, Mônica? Mônica? Tem a Suzana, que também é novinha. Olá, gente. Boa noite. A Mônica! Oi, Isa. Bom ver vocês. Saudade, minha querida. Eu também. Essa foi companheira minha lá em Montreal, né? Exato. Na mesma época. Opa! Vocês se conheceram lá no Canadá, foi? Foi. Que legal. Bom, agora que o Nordeste também está nevando, então a gente fica mais próxima de Montreal. Minha gente, boa noite a todos que estão nos acompanhando já há 10 semanas. Tem gente que está desde a primeira roda. Quero saudar todas aquelas pessoas que estão entrando pela primeira vez. Quero agradecer a Suzana, Lucas, Pablo e Isa por terem aceito o convite de participar dessa roda. Queria dizer que eu vou começar esta conversa lendo um texto de Érico Veríssimo. Na verdade, eu assisti ontem uma live lá da Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul e sobre morte, luto, sofrimento, morte e luto. Muito legal. Eu não sei se está publicada em alguma rede social, mas se tiver publicada, eu aconselho que vocês vejam, muito interessante. E a colega que coordenava leu um trecho do livro Solo de Clarineta, de Érico, e eu acho que tem muito a ver com a nossa roda de conversa de hoje. Então, eu vou pedir permissão a Érico e vou pedir permissão à colega que leu esse mesmo texto ontem para começar essa nossa roda de conversa com esse texto do Érico. O texto diz o seguinte: deixa eu encontrá-lo, eu tenho certeza que encontrarei. Pronto, encontrei. Tem me animado até hoje a ideia de que, ao menos, o que o escritor, que eu colocaria, o que o artista pode fazer, numa época de atrocidades e injustiças como a nossa, é acender a sua lâmpada. Fazer luz sobre a realidade do seu mundo. Evitando que sobre ele caia a escuridão propícia aos ladrões, aos assassinos e aos tiranos. Sim, segurar a lâmpada, a despeito da náusea e do horror. Se não tivermos uma lâmpada elétrica, acendamos o nosso toco de vela ou, em último caso, risquemos fósforos repetidamente, como um sinal de que não desertamos do nosso posto. Eu penso que isso tem muito a ver com a nossa conversa de hoje, porque eu acho que a arte resgata a nossa resistência. Eu acho que a nossa resistência será expressa no futuro através da arte, e esses tempos serão lembrados pela arte, como outros tempos sombrios foram lembrados pela arte. Pensando assim, nós escolhemos, através da arte, expressar o nosso pensamento psicológico, psicanalítico, filosófico, através da arte dos nossos grandes compositores. Belchior era um gozador, um irônico. Em determinado momento da vida de Belchior, ele disse: a partir de hoje, eu não me chamarei Antônio Carlos Belchior. Eu me chamarei Antônio Carlos Gomes Belchior Fontonelli Fernandes. E aí eu me transformarei no maior nome da música popular brasileira.
ele acrescentou o nome do pai e da mãe ao nome dele para poder ser o maior nome da música popular brasileira. Então, nós vamos nos inspirar na ironia, na crueza, na clareza dos versos de Belchior para poder conversar sobre a vida. Porque as nossas conversas têm sido conversas sobre a vida, conversas sobre gente, mas conversas sobre a vida. Então, eu quero agradecer a todas as pessoas que estão presentes, quero agradecer aos convidados, e que iria dizer que, pela ordem escolhida pelos nossos convidados, pela sequência que foi acordada no grupo dos convidados, o primeiro a falar é Pablo. Pablo patriota, caruaruense. Eu digo que ele faz parte da nova música popular de Caruaru. Ele é arquiteto e é uma pessoa que eu tive o prazer de privar da companhia, porque ele é amigo muito próximo do meu sobrinho, que mora em Caruaru, e em algumas noitadas nós nos encontramos e eu fui com muito prazer a alguns shows do Pablo. Então, introduzo o Pablo Patriota para que comece a falar e comece a nos falar sobre Belchior, e sobre vida e sobre gente. Pablo, seja bem-vindo. Boa noite, Evaldo. Vocês me ouvem bem, gente? Tá tranquilo. Ótimo. Boa noite e prazer, Lucas, Suzana e Isa, né? Prazer de conhecê-los agora. Evaldo, que massa, que bom foi esse convite para a gente participar dessa conversa aqui a respeito de Belchior, que eu achei super curioso, me senti muito honrado de ter sido chamado, porque é um artista, talvez o artista mais enigmático da música popular brasileira, na minha opinião, assim, no que diz respeito a onde ele se coloca dentro do espectro da música popular brasileira. E eu fiquei muito feliz de ter sido lembrado para vir conversar sobre ele, porque é um dos meus artistas favoritos. E fiquei muito feliz da gente estar tendo a oportunidade de estar tendo esse tipo de conversa aqui, enquanto tem gente que está discutindo se a Terra é plana ainda e tal, e a gente está aqui falando sobre um camarada que foi tão profundo nas nossas questões e no cotidiano da nossa vida, assim. Eu vou tomar a liberdade, eu trouxe o violão e eu vou fazer um pequeno barulhinho aqui. Eu sei que o áudio não fica muito bom aqui no Zoom, mas apenas para fazer uma introdução da história. Se você vier me perguntar por onde andei, no tempo em que você sonhava, de olhos abertos lhe direi, amigo, eu me desesperava. Sei que assim falando pensas, que esse desespero é moda em 76. Eu ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do Sul. Por força desse destino, um tango argentino me vai ver melhor que luz. E sei que assim falando pensas, que esse desespero é moda em 76. Eu quero é que esse canto torto, feito faca, corte a carne de você. Massa. Bom, dito isto, que tem tanta coisa dentro do que foi dito, eu queria, assim, resumidamente, Belchior nasceu em 46, né? E nordestino, de Sobral. Belchior, eu vou passar bem rapidinho só por essa biografia dele. Belchior tem alguns marcos assim, na carreira dele, a história que eu acho que todo mundo conhece, né? Belchior ter estado em Mosteiro, onde foi aprender latim, onde foi aprender italiano, e ter estado dentro de uma faculdade de medicina,
e ter largado essa coisa toda, assim, na iminência de ser um médico, de estar bem colocado dentro da sociedade e botar a bolsa nas costas e partir para o sul, grande cidade, São Paulo violento, corre o rio que me engana. Belchior, em 72, eu acho que tem o ponto de ruptura, que é o momento que Elis grava Mucuripe. Uma grande voz é o ponto de decisão na carreira de Belchior, na carreira de qualquer compositor. E Belchior teve a sorte e o mundo teve a inteligência de unir a voz de Belchior com o canto de Elis, que talvez tenha feito a maior parte das versões definitivas da música desse compositor, né? E Belchior, mas assim, eu sinceramente, pessoalmente, eu acho muito sutil e muito particular e muito especial a voz de Belchior. Então, eu não gosto muito de pensar Belchior como um compositor. Eu gosto de pensar Belchior como esse cantautor, como esse intérprete das suas próprias músicas. Eu, de verdade, gosto mais das versões de Belchior das próprias músicas do que da versão de qualquer pessoa das músicas dele. Eu acho que ele completa aquilo. E 74, o primeiro álbum de Belchior, o Mote Gloss, é um álbum pouquíssimo conhecido, mas é um álbum fantástico. Eu adoro o álbum, é um álbum cheio de psicodelia e certamente cheio de influência do que estava acontecendo nos anos 70, assim, mundo afora. Belchior sempre teve as antenas captando as coisas de longe. Mas vem só em 76 o Alucinação. Na minha opinião, e assim, muitos críticos da música popular brasileira colocam a Alucinação como a obra-prima de Belchior. É um disco que ele apresenta ao mundo apenas um rapaz latino-americano, velha roupa colorida, como os nossos pais, sujeito de sorte, Alucinação, a própria música Alucinação, A Palo Seco, Fotografia 3x4, ou seja, talvez o que estava nas coletâneas, o que vai no futuro, boa parte disso vem desse disco. Esse disco talvez para Belchior o álbum branco dos Beatles, é o grande disco de João Gilberto. Então, é a grande obra-prima dele. E Belchior segue na sua carreira, e em 93 ele lança Baiuno, talvez seja o último disco que tem substância como disco autoral, um disco completo autoral, assim, com grandes músicas de Belchior. Isso acontece em 93. E ainda falando dessa parte biográfica de Belchior, eu acho talvez fora das músicas que ele fez, Belchior era desenhista, era pintor, cartunista, estudava caligrafia. Ele era um artista, como ele era um ser humano artista, entregue às artes, seja lá qual fosse a expressão. E eu acho que uma obra de arte contemporânea de Belchior, para mim, foi o que ele fez em 2008, 2009, que foi Sumir. Eu acho que isso faz parte da obra de arte dele, isso faz parte do conjunto da obra. Porque desaparecer em um mundo onde é praticamente impossível você não ser encontrado, isso, para mim, já é uma coisa assim, genial. A mídia tentou inventar umas histórias, aí não sei o quê, coisa, sei lá, do carro, da dívida, que 2 shows resolveriam aquilo ali, se aquele homem quisesse resolver. Eu acho que ali tinha uma intenção de ser aquele ato revolucionário, de sumir, de negar. E 17, Belchior morre, né? Uma linha do tempo, assim, só para situar essa fala. Para mim, Evaldo, que me convidou, para mim, Belchior, o mais interessante na figura de Belchior é a figura do cronista. Não é do letrista, não é do músico, é do cronista. É do cara que parece que estava tirando retratos da sua juventude no Nordeste, da sua ida para o Sul, da sua convivência. E Belchior, eu acho muito engraçado, porque a música brasileira, ela meio que tem uma linhazinha reta, ela tem pouquíssimas bifurcações. Então, a música brasileira, ela estava lá nos cantores de rádio, ela vai para a Jovem Guarda, daqui a pouco isso vira a Bossa Nova, e daqui a pouco a Bossa Nova vira a Tropicália,
e essa linha reta, Belchior, ele não se encaixa em nenhuma gaveta dessa. Belchior, ele é um camarada que está... a música brasileira estava indo por uma linha e ele estava indo ali pelo acostamento, escrevendo história que ela era completamente dele, no estado de chão, ali do lado. E eu estava pensando assim, eu sempre gostei do termo, eu sempre achei Belchior meio parasita da música popular brasileira. Porque ele sempre se alimentou de tudo que vinha na música popular brasileira e sempre ele deixa claro um incômodo de falta de colocação na música, dentro desse espectro da música popular brasileira. Eu achei numa entrevista em que Belchior ele diz assim que a música brasileira ela precisa se desprovincializar, porque naquele momento que ele aparece, o Brasil se resumia assim, a grandes estrelas, que são verdadeiramente grandes estrelas, Chico, Gil e Caetano. E Belchior era muito incomodado por não ter um espaço para ele brilhar como essa estrela. Então, ele meio que forma uma carreira marginal eu acho uma frase muito engraçada que ele disse que talvez a música brasileira não precisasse ter esses mitos, que os mitos são iguais aos sabonetes. Então, talvez eles devam, em algum momento ali, se desgastar e passar um novo sabonete com outro perfume. E eu acho muito interessante na música de Belchior, na juventude, um momento que ele tem de guerra com essa situação. Quando, de repente, rola um Veloso, o sol não é tão bonito para quem vem do norte e vai viver na rua, que ele estava, obviamente, ironizando a alegria de Caetano Veloso, que está lá, caminhando contra o vento, silêncio sem documento. Então, o camarada estava mostrando o outro lado dessa moeda. E é engraçado que isso perdura durante a vida inteira, porque eu achei muito curioso quando eu encontrei no disco Baio 1, um disco da década de 90, a mágoa ainda guardada. Você já encontra entrevistas recentes dessa época de Belchior, onde ele já... Não, porque eu não me comparo a ninguém, porque eu sempre bebi de Chico, de Gil, de Caetano, mas ele ainda deixa escapar. Lá nos anos 90, ele ainda no disco baiano, ainda aparece fosse eu, um Chico, um Gil, um Caetano, né? Ainda você vê que tem uma coisa guardada ali de quem não se percebeu no lugar que merecia dentro da música popular brasileira. Então, talvez a linha mais interessante dentro da música de Belchior seja a desse compositor que muitas vezes, pela crítica, era colocado como tinha gente que dizia, era uma fala de vários jornalistas e críticos de música, que dizia que a música de Belchior era uma música para ser lida, não era para ser escutada. E isso tem uma certa razão boba, mas tem uma certa razão, porque realmente a música de Belchior tem um peso na sua letra, na sua poesia, tem uma densidade que a sua música não alcança. A música de Belchior é uma música extremamente simples, de 2, 3 acordes. E ele assume isso. Você assiste a entrevista de Belchior, ele diz assim, não toco bem, não tenho uma grande desenvoltura. Basicamente, ele cria uma harmonia simples, que é um chão para que ele desenvolva e despeje aquela letra. Então, Belchior tem uma música que ela é nada parnasiana, ela é uma letra direta, ela é uma pancada, ela é uma tapa na cara, ela é um soco no estômago, e ela é uma música, eu percebo uma vontade de não erudição, embora o camarada seja extremamente erudito. O camarada faz referências a Lorca, o camarada faz referências a coisas que você realmente tem que compreender de arte para perceber. Mas a música de Belchior é uma música que, como você encontra ele se dizendo surpreso, porque ele não fez a música, ele até diz, eu não fiz essa música, eu nunca achei que fosse chegar no povão. Mas como ele teve grandes intérpretes colocando, e a música dele estava no rádio, muitas músicas de Belchior são conhecidas em qualquer barzinho que você vai encontrar, como Nossos Pais, você vai encontrar Paulo Seca, Então, ele fez hits, mesmo sem essa ter sido, talvez, a impressão. E dentro da música dele, o que eu coloco como uma coisa, talvez a coisa mais particular na música de Belchior,
eu tentei ficar, eu pensei um pouco assim, Evaldo, o que é que eu ia falar sobre Belchior, o que é que eu ia dizer, aí você vai pensar em frases importantes, e quase tudo é muito importante, quase tudo é muito forte. Para concluir o meu pensamento assim, eu sempre achei que eu vi repetições em algumas músicas da intenção dele de incomodar as pessoas, assim, e que a palavra dele, como ele disse, sons, palavras são navalhas. E eu não posso cantar como convém sem querer ferir ninguém. Assim, ele assume a posição de, para dizer isso, eu vou precisar te machucar, eu vou precisar te machucar no bom sentido, eu vou precisar te tirar da tua zona de conforto. E Belchior diz isso com muita beleza. Belchior diminui a sua própria música quando ele vai ali, sei lá, qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você colocar, ter o entendimento de que a vida humana está quilômetros acima da arte e que a vida humana é esse combustível da arte. Então, eu acho que quando eu tento resumir Belchior, o que me deixa mais... a palavra que eu consigo sintetizar, que eu consigo usar para sintetizar é acidez. Eu acho que a música do Belchior ela é um limão azedo. Ela tem essa intenção de ser ácida. Ela é uma música que não fica velha nunca. Ela não fica velha nunca porque... Vê como completa a frase. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Somos seres humanos, temos as mesmas necessidades, sofremos as mesmas dores, choramos pelos amores e essas coisas vão sempre se repetindo e se reconstruindo. E tem uma coisa muito bonita que eu acho, que é um certo otimismo de quem é forte, não um otimismo colorido, mas um otimismo de tipo, pode esse mundo cair aqui em cima de mim e eu vou me segurar, sabe? Tem um negócio que Belchior me passa na música dele, de nordestino, Nordeste é uma ficção, Nordeste nunca houve, não, você nunca me pediu de ser feliz, jamais bateu a porta em meu nariz, Nordeste é uma ficção, Nordeste nunca houve. Eu acho uma posição de fincar o pé assim, dizer, pode dar o vento, a tempestade, o tornado aqui, e eu me reconheço como uma pessoa que constrói beleza, que constrói uma obra importante. Para fechar, porque eu não queria passar desses 15 minutos, eu escolhi fechar com outra cantiga que eu gosto muito, que é talvez quando ele levou ao extremo a crônica, que talvez se pareça tanto com os dias de hoje, onde as coisas não têm mais espaço para discussão. A gente só tem paz no silêncio. No centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e tristeza, a gente se olha, se toca, se cala e se desentende no instante em que fala. Medo, 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 medo. Cada um guarda mais dos seus segredos. A sua mão fechada, a sua boca aberta, o seu peito deserto, a sua voz calada, fechada, lacrada e molhada de medo. Vai na cabeceira. É hora do almoço, minha mãe me chama. É hora do almoço, minha irmã mais nova, negra, cabeleira. Minha avó reclama. É hora do almoço, eu ainda sou tão moço pra tanta tristeza. Deixemos de coisa, cuidemos da vida. Se não chega a morte ou coisa parecida, e nos arrasta moço sem ter visto a vida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, ou coisa parecida, Aparecida. Pablo. Obrigado. A gente poderia bater palmas, sem dúvida, Pablo. Veja, esta canção de Belchior, ele ganhou o Festival Universitário.
a hora do almoço. Foi o primeira aparição de Belchior. Pablo nos introduz no universo musical e no universo das letras de Belchior. Eu só faria uma correção, Pablo. Eu acho que o processo do Belchior não era um processo parasitário, não era um parasita. Era um processo antropofágico, que ou seja, ele pegava o que era dos outros, ele mastigava e ele transformava aquilo na linguagem dele, né? Aliás, este processo tem muito a ver com o processo da posição do analista, do terapeuta, né? Bion dizia isso. A gente vai pegar o que os pacientes nos falam, todos os conteúdos, a gente vai processar dentro da gente e a gente vai devolver para o paciente, através da interpretação, todo aquele material que a gente assimilou. Esse processo da antropofagia, que tem lá na semana de 22, que o brasileiro precisava fazer isso. Não é negar a cultura de fora, é pegar aquela cultura de fora, é pegar o que vem do outro, mastigar, deglutir e transformar em coisas brasileiras. Pablo é um poeta também importante. Eu adoro um verso do Pablo que poderia ser de Belchior. Na música dele, Desarrumado, ele diz: hoje não tem palhaçada, ele hoje tirou o dia para sofrer. Eu acho essa frase linda, linda, e essa frase é de Pablo Patriota. Muito bem, pela ordem que a gente combinou, agora é contigo, Isa. Seja bem-vinda, está contigo a palavra. Oi, depois dessa participação do Pablo, fica complicado, né? Não tenho essa capacidade de tocar, né, de falar sobre o Belchior de uma forma tão brilhante. Primeiro, eu quero agradecer, não, lógico, o Evaldo, que fez esse convite, aos colegas todos que estão aqui, o Pablo, a Suzana, o Lucas, né, e todos os outros que estão aqui presentes. O professor Antônio Neri, que para mim é uma referência afetiva e também intelectual, né, que eu admiro muito, e o próprio Evaldo, que é uma pessoa também que eu tenho muita admiração, né? Ele não sabe disso, mas eu, Maurício, curtimos você há muito tempo. Obrigado. Bom, falar do Belchior é falar da minha juventude, certo? Em primeiro lugar, me situar aqui, porque o meu pai era artista também, ele era pianista, maestro, gaúcho, veio para Natal e com ele toda a família vivia mudando de cidade, né, em busca justamente de oportunidade de trabalho, assim como o Belchior fez algumas vezes, né? Quer dizer, só que ele só sai do Ceará, vai para o Rio, depois para São Paulo e faz alguns turnês na América Latina, mas ele morou mesmo, depois do Ceará, no Rio e São Paulo, posteriormente, né? E essa época que eu vivi, inclusive, quando ele chega no Rio de Janeiro, um pouco depois eu chego em 75, Maurício chega em 74, chega em 75. E eu me lembro que foi assim, o auge da carreira desses, quer dizer, o início, digamos assim, da carreira de muitos desses artistas que vieram do Norte e Nordeste, sobretudo do Nordeste. A gente tem lá do Ceará, o pessoal do Ceará, né, o Fagner, o Edinardo, a Melinha, né, entre outros. A gente tem em Pernambuco o Alceu Valença, né, o Geraldinho Carneiro, a gente tem da Paraíba o Zé Ramalho, o Elba Ramalho. E, coincidentemente, eu morei na General Severiano 40, que ficava em frente ao Pinel, que Maurício, na época, fazia internato lá, depois fez residência lá. E lá nesse prédio moravam muitos artistas. A Elba Ramalho morou lá, o Zé Ramalho, né, e muitos outros que vinham do Nordeste, né? E eu tive a oportunidade de perceber que o Belchior ele não circulava nesses ambientes, nas festas que a gente fazia, nas reuniões, né, que a gente
tocava música, e Maurício foi quase profissional do violão, eu também fui quase profissional do canto, né? Perdi minha voz por conta do uso em sala de aula, mas cheguei a fazer música há muito tempo. E a gente frequentava, porque tinha uma cantora aqui de Natal chamada Terezinha de Jesus, que ela fazia muito sucesso na época, não sei se Evaldo lembra dela. Ela fez muito sucesso no Rio, São Paulo, enfim. E ela tinha muita amizade com essa turma toda, né, que vinha do Ceará, que vinha da Paraíba. E a Elba Ramalho, inclusive, morou nesse apartamento dela, que era vizinho nosso. E a gente fez muitas reuniões musicais, né, saraus, etc. E o Belchior nunca estava, ele era uma pessoa que não frequentava esses ambientes. E, como disse o Pablo, ele não fazia parte de nenhuma dessas patotas, né? Desses grupos. Ele era do pessoal do Ceará, mas ele era muito diferente dos outros que eram do Ceará. Eles chamaram o pessoal do Ceará, mas eles eram muito heterogêneos em termos de obras, né, de carreiras. E ele também tampouco foi acolhido, foi inserido no grupo dos baianos, ou da Bossa Nova, ou da Jovem Guarda. Ele ficou fazendo realmente uma carreira, como disse bem o Pablo, uma carreira meio solo, correndo só, né? E o que chamava atenção nele era essa profunda erudição. Ele era um cara que tinha uma formação intelectual que o diferenciava da maioria dos outros artistas, com exceção do Caetano e do Gil, né? Lógico, que também tinha uma formação erudita muito sólida, mas ele, particularmente, tinha essa característica de conseguir fazer poemas em forma de canções. Eu digo que ele mesmo diz isso, inclusive, numa entrevista. Eu faço poemas para serem cantados, né? Poemas, canções. Ele se sentia mais poeta do que propriamente um músico, um compositor. Como bem Pablo falou, ele não tinha muito domínio, inclusive, sobre o instrumento que ele tocava, ele tinha uma voz rouca. Inclusive, isso prejudicou muito ele para entrar no cenário artístico, porque muitos produtores não queriam apostar nele, porque achavam que, primeiro, ele tinha um tipo físico que não estava enquadrado em nenhuma daqueles modismos. Ele nem era psicodélico, ele nem era o cara que tinha uma figura assim que chamasse atenção. Ele era de esquerda quando a gente já estava em plena ditadura, né? Ele tinha letras fortes, críticas, e isso fez com que ele tivesse muita dificuldade também de se colocar, né, dentro do cenário artístico. Até que um produtor gostou muito justamente das letras dele, porque viu ali, nessas letras, poemas, o diferencial dele em relação aos outros, né? E quando ele conseguiu que muitos artistas já famosos, como Elis Regina, não só, né? Ele foi gravado por muitas pessoas que gravaram músicas dele, que fizeram sucesso, foi quando ele começou a ter visibilidade. Mas, assim mesmo, ele não era uma pessoa de ficar muito fazendo o que a gente chama o social, né? Que é aquela coisa do cara que termina o show, depois vai encontrar os amigos. Ele ia para barzinho, mas ele ia com os amigos e as pessoas comuns, que ele fala muito nas músicas dele, né? Então, ele era essa pessoa que era realmente um contestador, não só nas letras, ele era um contestador na vida, ele era uma pessoa que se colocava sempre crítico em relação ao sistema, seja o sistema, digamos assim, do cenário artístico, né, que naquela época já tinha toda uma preocupação com o divertimento, em fazer, em privilegiar os artistas que podiam trazer músicas para divertimento ou para agradar, digamos, o público, né? Ou pessoas que tivessem um discurso que poderia parecer alternativo, mas patrão, né? Como se diz, não tanto, né? E ele tinha realmente essa verve, como disse bem o Pablo, de ter um discurso cru, ferino, né? E, ao mesmo tempo, quer dizer, que ele mostrava uma profunda erudição. Se vocês pegarem as letras deles, quando o Evaldo me convidou, disse, mas por que eu?
estou há tanto tempo sem, né, sem estar próximo a esse universo da produção do Belchior, mas como voltei, né, no tempo para reler e vi inclusive o lado B, que o Pablo falou um pouco sobre isso, né? O lado B de Belchior é riquíssimo, além daqueles que fizeram sucesso, tem umas letras dele que são assim obras literárias, poemas em forma de prosa incríveis. E ele, como disse também Evaldo, ele era um cronista da sua época. Ele conseguia trazer, como um pouco, eu diria que ele é muito influenciado, sobretudo pelo Baudelaire, né? Que ele é como se fosse um flaneur que sai pelas ruas e se mistura com a multidão, se fusiona com ela, mas ao mesmo tempo tem a capacidade de falar sobre o que ele está vendo, né? De uma forma poética, né? O Charles Baudelaire ele fez um pouco isso, né? Aqueles pequenos poemas em forma de prosa, ele não me lembro muito bem qual é o título da obra, mas é um pouco isso. Ele inaugura um pouco esse estilo, né? Que ele vive naquele período histórico do final do século XIX, início do século XX, onde as cidades estavam crescendo, se urbanizando, e ele passa a colocar as cidades como o centro das suas preocupações. Então, ele vai narrar, né, o que se passa nas cidades. E o Belchior faz um pouco isso. Ele passou o pão que o diabo amassou, né? Ele fala um pouco isso, né? E ele vai descrever e narrar o que ele está vendo e o que ele está sentindo, porque ele se identifica com aquelas pessoas, com aquele drama humano, né? Então, eu acho incrível quando ele fala, por exemplo, nessa letra que o Evaldo sugeriu para mim, da música Alucinação, que eu acho que foi um presente, né, Evaldo, que eu acho uma das músicas mais incríveis dele. E ele diz: a minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é experiência com coisas reais. E continua. Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha, blue jeans e motocicletas, pessoas cinzas normais, garotas dentro da noite, revólver, cheiro cachorro, os humilhados no parque com os seus jornais. Carneiros, mesa, trabalho, meu corpo que cai do 8º andar. E a solidão das pessoas, dessas capitais. A violência da noite, o movimento do tráfico, um rapaz delicado e alegre que canta e requebra, é demais. Cravos, espinha no rosto, hot dog, play it cool, baby, 12 jovens coloridos, 2 policiais cumprindo o seu duro dever e defendendo o seu amor e nossa vida. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia, amar e mudar as coisas me interessa mais. Eu acho assim brilhante essa letra. Eu acho que isso é um poema em forma de prosa, exatamente, onde ele vai narrar o que ele está vendo, que ele viveu isso. Eu soube que ele teve momentos que ele dormiu na praça mesmo, em cima dos jornais, ele chegou a ser pedreiro, ele fez de tudo, né, nesse primeiro momento, antes de ficar famoso. Então, ele chama a atenção nesse poema, eu chamo já poema, né, para os tipos que compõem o cenário das grandes cidades, da metrópolis, né, que vão conviver nas ruas, em sua grande diversidade social, econômica, cultural, étnica, né, sexual. Ele remete à questão do morador de rua, como eu já falei, né, e marca uma coisa que os une, né, que é a solidão, a grande solidão das grandes cidades, né? Então, ele se assume como flaneur, como falava o Charles Baudelaire, né? que sai, que vaga, né? E canta errante pela cidade, mas também como um indivíduo apaixonado
insistindo que viver é melhor que sonhar, recusando também as abstrações metafísicas, né, as lutas vanguardistas divorciadas da realidade, da cultura popular, né, um pouco chamando atenção para o fenômeno da importação, né, da colonização das nossas ideias revolucionárias. E ele critica duramente, como o Pablo já falou também, os costumes de uma sociedade de consumo repressiva, né, tanto da moral como da política, estamos vivendo ainda na ditadura, né? Mas ele, nesse hábito dele de ser flaneur, ele é o cronista de uma época que eu vivi, né? Então, me sinto completamente contemplada e parece que eu estou vendo um filme quando eu leio essas letras dele, né? Porque eu vivi no Rio, São Paulo, nessa época, né? E ele fala das paisagens, dos cenários, do problema da violência, do desamparo, da falta e dos excessos também, né? E dos velhos problemas estruturais do Brasil, né? E da América Latina também, né? Isso, sobretudo, nas grandes metrópoles, né? Fala das prostitutas, fala das pessoas cinzas, né? Quer dizer, quando elas se tornam invisíveis, né? Todas iguais, né? A violência da noite, que ele chama atenção para isso, né? Porque é uma coisa que ele mostra que a violência, ela aflora, como foi bom esse poema que você trouxe, Evaldo, porque fala um pouco da escuridão da noite, né? No sentido, claro, metafórico, mas ele também recorre a isso, né? Ele fala muito que a violência chega à noite, né? A violência da noite, né? Que é presente, né? Junto a essas pessoas que vagueiam, né, que são vítimas do abandono, do desamparo, né? E a outra coisa que chama atenção é como ele faz uma crítica aos paradigmas estabelecidos, né? Seja no sentido idealista mesmo, né? E também do racionalismo científico mesmo, tá? Que é obscurecido, de certa forma, quer dizer, obscurece essa problemática real, né? Nesse ponto aqui, ele mostra que ele é um pouco apegado à questão materialista, né? E nega também crenças políticas, é tanto que tem nessa letra aqui, assim, eu falei, mas que também vai aparecer na próxima letra do poema, né, do Baiuno, que ele fala justamente como essas doutrinas que apareceram, ideias que apareceram na década de 70, 60, 70 e até 80, do psicodelismo, do movimento hippie, né, que falava em paz e amor, né, do tropicalismo ou da luta armada, que elas foram sonhos que não deram certo, quer dizer, não trouxeram respostas para os problemas, né, da realidade. E ele marca muito fortemente, bate duramente nessa questão da arte vendida, da arte como mercadoria. Ele não admitia, de jeito nenhum, né, fazer um trabalho que fosse transformado em mercadoria. E isso, algumas vezes, ele teve, inclusive, que fazer para viver, para sobreviver, ele teve que vender. Inclusive, eu ouvi falar que ele vendeu letras de música, que não constam como produção dele, para alguns, né, nordestinos que gravaram. Se a gente for um bom analista do estilo dele, a gente vai encontrar isso em outros autores, né, realmente, muito claramente. E isso era muito comum na época, inclusive. Meu pai, que era músico, ele dizia: minha filha, eu já vendi muita música, né, e muita gente vende música para poder viver, né? E a autoria fica de quem compra. Diz que o Roberto Carlos comprou muita música, e o Belchior parece que também fez isso, ele vendeu letras para poder sobreviver. Mas ele tinha um pouco esse conflito dentro dele, de não querer fazer da arte uma mercadoria, mas às vezes precisava, né, fazer isso, porque ele precisava viver, né? Mas ele batia muito nisso, né? Batia muito fortemente nessa questão de transformar
a arte e mercadoria. E ele lembra muito a questão do fascismo, né? Ele dá um exemplo, inclusive, nessa letra que eu acabei de ler, da Laranja Mecânica, que anuncia, né, o fascismo, né, que está presente naqueles personagens, né, da Laranja Mecânica. No texto da canção Baiuno, que eu gostaria também de ler, se ainda desse tempo, que eu acho que é importante a gente retomar, né, a gente voltar a lembrar isso. Ele fala, Luísa, pode ler. Ele pode. Ele fala do retorno à terra natal, né? No caso, o Ceará, não só para a cidade que ele nasceu, Sobral, mas também Fortaleza, né? E ele faz isso a partir de um recado para um amigo que está indo, que teve a possibilidade, que muitas às vezes não tinham, de retornar, né? E ele diz: já que o tempo fez-se a graça de visitares o norte, leva notícias de mim. Diz àqueles da província que já me viste a perigo, na cidade grande, enfim. A metrópole violenta, que extermina os miseráveis, negros, párias, teus meninos. Conta aquela namorada que vai ser sempre o meu céu, mesmo se eu virar estrela. O par de botas de couro que combina com meu cabelo, já tão grande quanto o dela, e no que toca a família, dá-lhe um abraço apertado, que a todos possa abarcar. Fora da lei, procurado, me convém família unida, contra quem me rebelar. Fosse eu um Chico, um Gil, um Caetano, e cantaria todo fano os anais da guerra civil. Ao pastor da minha igreja, diz que essa ovelha jamais vai ficar branquinha. Não vendi minha alma ao diabo. O diabo viu mau negócio nisso de comprar a minha. Se meu pai, se minha mãe se perguntarem sem jeito, onde foi que a gente errou? Elogiando a loucura, aí ele faz referência a Erasmo de Roterdã, né? E pondo-mo entre sonhadores, diz que o show já começou. Trogloditas, traficantes, neonazistas, farsantes, barbárie, devastação. O rinoceronte é mais decente do que essa gente demente do Ocidente tão cristão. Gente, não tem texto mais atual do que esse. É incrível, é incrível. Né? Então, é uma canção, como disse bem o Pablo, cortante, dilacerante, que fala a violência da metrópole, que atinge, sobretudo, os excluídos, os marginalizados, esses mesmos tipos que a gente sabe bem que encheram os velhos manicômios e asilos de alienados durante muito tempo, não é? O desespero visto como loucura, em que, em algum momento, o próprio Belchior acaba por ser taxado. Muita gente dizia: como é que esse cara, no auge da fama, desaparece, como o Pablo falou, né? Ele só pode ser um louco. Muita gente comentava, né? Muitos perguntaram que explicações que podem ser dadas. O cara que tinha tudo, ele podia fazer shows, ganhar dinheiro, está aí, cheio de dívida, né? Como o Patriota bem lembrou. E aquela reclusão e itinerância dele, meio que errática nos países da América Latina, que acaba lá numa cidade interior do Rio Grande do Sul, no meu entender, isso é uma visão muito particular minha, né? Eu acho que é porque ele radicalizou aquele discurso dele, né? Que ele dizia que não queria transformar a arte em mercadoria. Ele era completamente contra se fazer do dinheiro um fetiche, né? Que ele criticava demais. Tem muitas letras dele que eu não vou falar agora, que vocês vão falar mais, que falava sobre isso, né? Como é que a sociedade de consumo transforma tudo em mercadoria, né? E a arte, sobretudo. E ele era ele negava muito. Então, esse radicalismo político dele, nesse sentido, ele leva até as últimas consequências. No meu entender, foi isso que fez ele sair de cena, certo? Então, aquele título que você colocou para a nossa live, eu acho que tem tudo a ver, sabe, Evaldo? Não quero o que a cabeça pensa, eu quero o que a alma deseja.
né? Que é isso que ele queria trazer como, digamos assim, uma mensagem para quem gostava dele. Como ele era não só poeta, né, compositor, mas ele também era pintor, ele era, antes de tudo, um artista, né? Ele conseguiu imprimir um retrato fiel da nossa sociedade, tanto naquela época como nos tempos atuais. Ele está atualíssimo, porque a estrutura da nossa sociedade não mudou, continuam os mesmos problemas, os velhos problemas, e agora muito mais agravados, né? Por esse governo completamente genocida, né? E, né, digamos, fascista, proto-fascista, né? Então, as palavras para ele eram um instrumento de luta política, do despertar da consciência para a mudança, para o novo. Sua obra é permeada pelo que viu, pelo que sentiu, né? pela desolação, pela obscuridade, pela solidão, pelo abandono, pela violência, pela exclusão, mas ele, ao mesmo tempo, grita o tempo todo que é importante que reflitamos sobre isso, sobre a falácia da colonização da política, da cultura, que é preciso mudar, que a arte e a poesia devem falar sem medo de ferir, sem medo de mostrar o que é feio, o que é importante que as pessoas comuns, as pessoas cinzas, façam história. E o artista, como disse bem Evaldo, trazer essa luz, né, para que as pessoas reflitam sobre a sua possibilidade em preservando a memória, não como um processo de repetição, mas como uma forma de não repetir os erros nunca mais, na esperança de que o novo sempre vem. Obrigado, Isa. Tua contribuição você estava falando e eu estava me lembrando de uma frase do Nietzsche que diz assim: Isso. Que o sofrimento produz novos modos de pensar, né? Então, na verdade, o sofrimento de Belchior torna esta expressão cruel das palavras, da palavra do real, né? Quando ele estava falando que, na verdade, ele diria também: qualquer economia é menor do que a vida de qualquer pessoa, né? Como você terminou sua fala, ele é atual, ele é absolutamente. Eu, que também fui imigrante nesta época, da década de 70, eu também me formei em 71, ele saiu em 71 para o Rio, sem se formar, e eu saí formado em 71, começo de 72, para o Rio Grande do Sul. Então, todo esse universo do imigrante, e eu tive a mesma experiência que você falava antes de começar a roda de conversa, do acolhimento. No Rio Grande do Sul, eu fiz irmãos, mais do que amigos, né? Quer dizer, eu não tinha nenhuma referência, eu não conhecia ninguém no Rio Grande do Sul e, portanto, eu tive que fazer pontes e elos com pessoas com as quais eu me encontro até hoje e que tem esse milagre de que o tempo não consegue passar, porque se a gente se encontrar num final de semana, para a gente parece que a gente comeu um churrasco a semana passada, porque tudo se atualiza, o afeto se atualiza instantaneamente. Bem, quero saudar a chegada de Paulo Amarante. Amigo Paulo, seja bem-vindo. Eu vou passar a palavra agora para Lucas Argolo, amigo indicado pelo NER, que também é compositor, é psiquiatra, também compositor, também com disco gravado, que vai falar um pouco da sua visão a partir de uma frase do Belchior. Lucas vai colocar a sua contribuição. Lucas, seja bem-vindo, está contigo a palavra. Ok, Valdo. Boa noite a todos aí. Queria saudar a presença aí. Agradecer o convite do professor Nery. Mora no meu coração. Participou aí da minha vida acadêmica e artística também, né? O primeiro show que eu fiz em teatro, na época ele era presidente da Aliança Francesa. Cedeu lá o Teatro Molière, eu fiz um show lá, foi maravilhoso. Lembranças maravilhosas daquilo ali. A professora Mônica também está aí, fez parte da minha vida acadêmica, do Nazan. Muita gente querida. O verso que eu escolhi, né?
Nada é secreto, nada é misterioso, não. Bem, eu fiz aqui falar de alguns aspectos até meus mesmo, da minha vida, o quanto isso marca, essa frase marca. Tentar falar algumas coisas relacionadas também com a saúde mental, ao final. Esse verso dessa música, né, que é amplamente conhecida, aí do disco de maior sucesso do Belchior, que é Alucinação, de 76. E falou aqui, Pablo falou da porrada no estômago, eu concordo. Essa é uma porrada no estômago, justamente com um tema que talvez o Belchior seja a pessoa de maior competência, maior autoridade para falar em música popular da língua portuguesa, que é o grito pela mudança, pelo novo. Esse disco, ele fala disso muito, ele exaustivamente vai despejar aí, com toda a perspicácia ali, essa sede de mudança, essa sede do novo. E são golpes mesmo que vêm no disco, as suas palavras são golpes. Eu acho apropriado a gente falar que Belchior tem as palavras como golpes, porque ele mesmo diz, ele mostra essa intenção agressiva em vários momentos. Ele tem palavras como verdadeiras armas brancas, né, laminadas, e ele tem esse interesse de realmente ferir. Ele diz, as palavras são navalhas, e eu não posso cantar como convém, sem querer ferir ninguém. Em outra música que ele vai regravar nesse mesmo disco, A Palo Seco, ele fala que eu quero que esse canto torto, que o Pablo interpretou aí, muito bem, esse canto torto feito faca corte a carne de vocês. Então ele é um verdadeiro cavaleiro aí, com essa lâmina afiada em punho, que veio mostrar para a gente, nesse disco, sobretudo, o quanto o presente é desgastado, quanto é doloroso estar preso a ele, né? Ter o corpo preso ao ritmo do agora, ter os sentidos obrigados a captar essas realidades de uma dimensão que, nesse caso, Belchior, parece transmitir com insistência fórmulas velhas, exaustivas, né? Enquanto sua mente está ali ansiando por surpresa, pelo espanto, inesperado, desconhecido. Esse disco, ele pulsa isso, né? Então, os meus versos são dessa música, Apenas um Rapaz Latino-Americano. E por que eu escolhi esses versos? Nada é secreto, nada é misterioso, não. Belchior realmente tem muitos versos mais sofisticados, mas esses versos me remetem a um autor que talvez seja o autor que mais fez a minha cabeça. Esse autor, ele me salvou de um labirinto cognitivo, me deixava cheio de angústia durante muito tempo. Eu digo que esses versos ele resume a obra desse autor que eu falo, que é o Alberto Caeiro. Todos sabem que o Alberto Caeiro ele é um dos heterônimos de Fernando Pessoa, e ele é o principal personagem, né? Os outros se referem a ele como professor, e como o próprio Ricardo Reis, que é um outro heterônimo, fala, ele classifica esse pensamento de Alberto Caeiro como um pensamento pagão, na essência paganista, né? Em oposição ao que ele chama de cristismo, do qual o Alberto Caeiro sempre se afasta, né? E vai combater durante toda essa sua obra, O Guardador de Rebanhos. E aí Alberto Caeiro, ele é um poeta objetivo, ele busca na experiência objetiva com o mundo usufruir de uma experiência direta com os sentidos, sem a mediação de um imaginário, de um mundo espiritual, místico, secreto, essencial. Então, ele, durante toda a sua obra, ele rejeita a ideia de se pensar sobre esses mistérios, se pensar sobre sentidos, de pensar sobre essências. O pensamento, para ele, deve refletir a experiência direta com os sentidos, com essa vivência objetiva do aqui e do agora. Eu quero ilustrar aqui, eu separei uns versos, vou ilustrar um pouquinho.
ele diz: eu sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e com os pés, com o nariz e com a boca. Mais adiante ele diz: o essencial é saber ver sem estar a pensar, saber ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, e nem ver quando se pensa. Nesse verso aqui, agora que eu vou ler, ele começa falando de poetas místicos, e ele vai argumentando, rejeitando toda a ideia, né, de que diz que as flores têm almas e os rios sentem o êxtase ao luar. E aí ele vai terminar assim: por mim, escrevo a prosa dos meus versos e fico contente, porque sei que compreendo a natureza por fora. Eu não a compreendo por dentro, porque a natureza não tem dentro, senão não era a natureza. Então, para Alberto Caeiro, pensar é deixar de ver, é perder-se no labirinto dos próprios símbolos, das próprias fantasias, perder aquilo que verdadeiramente está diante ali dos seus olhos, né? E assim se torna um verdadeiro cego. Ele diz que a única inocência, a verdadeira inocência, a única inocência é não pensar. Essa atitude de não pensar se baseia numa renúncia de expectativas ao que haveria de secreto e de misterioso na natureza. Aqui, ele diz que se ele pensasse nessas coisas todas, os mistérios, deixaria de ver as árvores e as plantas e deixaria de ver a terra para ver só os meus pensamentos. Entristecia e ficava às escuras. Bem, para finalizar aqui, Alberto Caeiro, e poder voltar propriamente para os versos lá de Belchior, nada é secreto, nada é misterioso. Fazer o link aí que eu quero com a questão de saúde mental. Sobretudo com a minha saúde mental, que de muitos pacientes que atendo no consultório, eu gosto de conversar sobre isso, de Alberto Caeiro, Belchior. Aí ele diz, este último verso aqui: porque o único sentido oculto das coisas é elas não terem sentido oculto nenhum. É mais estranho do que todas as estranhezas e do que os sonhos de todos os poetas e os pensamentos de todos os filósofos. Que coisas sejam realmente o que pareçam ser. E não haja nada o que compreender. Sim, eis o que os meus sentidos aprenderam sozinhos. As coisas não têm significação, têm existência. As coisas são o único sentido oculto das coisas. Bem, então, falando aí sobre essa ausência de segredo, ausência de mistério, a primeira reflexão que eu faço é o que seria realmente o segredo e o mistério. E aí a gente pode começar com essa distinção bem clara entre o que são as coisas e o que são as impressões dos sentidos sobre essas coisas, através das quais nós captamos o mundo. E o que são as produções de nossa consciência sobre essas sensações, né? Quando qualquer objeto é sentido e alcança a nossa consciência, há uma mistura aí de elementos culturais, de valores, elementos afetivos, que influenciam diretamente essa nossa experiência com o mundo. Quando a gente percebe qualquer coisa, há sempre a conexão do nosso repertório de memórias, né, dos nossos sistemas de valores. Há também um halo afetivo aí que envolve a percepção, sempre tem um halo afetivo. Então, é esse pacote que se apresenta em nossa mente. Aquele cheiro, aquelas cores, aquelas combinações de forma, textura, nunca são dissociadas aí desse conjunto, é um todo. Então, diante disso tudo, o mistério, eu poderia dizer que o mistério, o segredo das coisas, é aquilo que estaria para além da nossa consciência. É uma representação do que está para além da nossa consciência, que não está ali, diante dos nossos olhos. Algo que admitimos que não aprendemos, mas a gente admite que existe. Então, o mistério, embora seja algo inexistente para a nossa consciência, como uma informação clara assim, sobre algo,
É justamente a assunção, isso é o ato de você assumir que algo está lhe faltando. Então, o mistério aí se resume a uma suposição de algo que lhe falta, mas que estaria ali, só não estaria ao seu alcance. Bem, onde está a saúde mental nisso tudo? Aí eu quero falar um pouco de mim, que fui educado numa cultura assim, muito espiritualista, fui educado numa cultura cristã, e então muito mística, né? Minha família é muito mística. Eu cresci aprendendo a enxergar o mundo e a traduzir minhas experiências com um olhar muito místico. E assim buscar porquês, buscar essências, assumir que o mundo material tem muito disso também, né? E as experiências do dia a dia eram ilusórias. Havia um mundo real verdadeiro, na verdade, por trás desse mundo. E esse mundo real verdadeiro, com o qual eu teria contato apenas de maneira simbólica, era um mundo para o qual eu deveria canalizar os esforços. Era um mundo que daria sentido a esse mundo material. Bem, assim a gente aprende a ver o pôr do sol e de repente sentir que vê a Deus, uma coisa como essa, né? A ver a força dos elementos da natureza e sente que você está vendo ali uma coisa maravilhosa, uma coisa divina. Isso tem muitas vantagens. O problema é quando a gente não consegue encaixar isso nessa leitura mística. A gente não consegue encaixar a nossa experiência nessa leitura mística. Isso produz uma angústia muito grande. E aí você cai num labirinto e que eu, particularmente, não conseguia sair. Passei fases assim terríveis na adolescência por conta disso. Um exemplo claro, bobo, assim, mas é um dos exemplos, né? Eu ficava querendo harmonizar a ideia de uma onisciência de um Deus criador com um Deus onisciente, né? E aí como é que eu ia explicar essa merda toda que está acontecendo? Como é que eu posso harmonizar a bondade de um Deus que é criador com essa onisciência? Porque na hora que ele cria, está tudo previsto, digamos assim, né? Essa é a forma da gente enxergar, a forma como eu fui ensinado. Passei muito problema com isso. Então, qual era o sentido oculto? Essa era a pergunta de tudo isso. De tudo isso que se passa no mundo. Qual é o segredo, qual é o mistério que nunca aparece para mim? Qual é essa informação que vai chegar e que vai apaziguar essa minha consciência? Qual é essa mensagem que vai chegar e aliviar essa minha angústia e mostrar que o mundo que eu penso, da forma como ele é o que está certo. Quanto mais eu procurava, mais aumentava a minha angústia, aquela demora, né? Dos porquês, a demora dos praquês. Isso virou uma fonte de revolta. Então não era só essa questão, existia outras. Mas a gente aprende, dependendo da cultura onde a gente está, que tudo tem um porquê, tudo tem um praquê, tudo se encaixa perfeitamente, porque tudo no universo está nas mãos de um plano perfeito. E resultado disso, muitas vezes a gente se revolta, né? Esse tal mistério aí que não aparece. Bem, a questão é que a gente espera qualquer revelação que venha confirmar a nossa visão de mundo e essa verdade por trás das coisas, quando ela não aparece, às vezes também a pessoa acha que ela não tem mérito para saber. Minha experiência é que muitas pessoas passam por essas crises aí em fases de vida, carregadas de angústias, justamente por essa incongruência entre o mundo que está à sua volta e a sua visão de mundo. A angústia da quebra das suas expectativas, pelo que nós fomos ensinados a esperar do mundo, esperar das pessoas também. A gente então se antecipa aos fatos, tenta deduzir da vida com base naquilo que nos ensinaram. Então eu vou finalizar minha fala dizendo que o que me salvou foi
Alberto Caeiro foram essas palavras de Belchior. Quando você está ali totalmente perdido num labirinto, buscando respostas, e esses autores aí me mostraram que uma ideia simples como essa podia me libertar, me dando para o repertório mental uma saída, de que não haveria um sentido oculto nas coisas, não haveria uma resposta ao que se esperar. Eu deveria enxergar as coisas como elas são, que essa angústia estava apenas dentro de mim, e que isso é que deveria ser enxergado. Assumir que não há nada de secreto e misterioso, tem um toque de aceitação também para a realidade. Eu acho que aceitação é uma palavra que está muito em voga agora, com muitas terapias, né? As pessoas estão sendo convidadas à aceitação. Isso é frequentemente assunto em muitas consultas, muitos pacientes que comparecem, e a gente vê ali que a angústia maior é pela falta de aceitação do que está acontecendo. Porque há essa expectativa que foi quebrada, né? E para muitos eu até recomendo, como eu lhe falei, né? A ler Alberto Caeiro, ao escutar Belchior, e já dei livros de presente também. A aceitação de aceitar, de ter ali diante dos seus olhos, aceitar o mundo tal como ele é, sem questionar, né? Trabalhar junto com ele. Isso não é acomodação, isso não impede de ser transformador. Isso, na verdade, é libertador. Então, assim, longe de me esvaziar de mística, eu não sou uma pessoa totalmente sem nenhuma mística, né? Mas foi realmente assim um grande tesouro encontrar essa ideia e poder tirar do meu repertório na hora que as coisas parecem, sobretudo assim, bem confusas e inexplicáveis. Você ter essa ideia no seu repertório mental de enfrentamento, de que não há nenhum sentido oculto, não há nada de secreto, não há nada de misterioso. Parar com essa angústia de ter que achar respostas, ter que achar sentidos e porquês e para quê. Deixar de fazer perguntas. Então, essa ideia, ela realmente, para mim, foi libertadora. Eu recomendo para muita gente. Acho que ele termina essa música com essa frase que é seminal. Com uma frase, com 2 versos, na verdade, com poucas palavras, ele consegue resumir toda a obra que Alberto Caeiro trabalha muito bem aqui nos seus versos. Preciso apenas olhar com os meus olhos, ouvir com os meus ouvidos, sentir com os meus sentidos e aceitar a realidade tal como ela é. É isso aí, minha gente. É isso que eu tinha para dizer. Lucas, na verdade, você é um grande discípulo de Nery. Nery sempre me ensinou que a gente não pode prescindir do auxílio luxuoso de Fernando Pessoa, né? Quer dizer, a coisa de lidar com o real, de lidar com a criança falando ao fundo, eu acho que é uma delícia que a gente tenha que defrontar com todas essas coisas. E você estava trazendo o guardador de rebanho, né? O guardador de rebanho tem uma frase que diz assim: eu não tenho filosofias, tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. Amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem porque ama, nem o que é amar. Muito obrigado pela tua contribuição, Lucas, trazer este universo do Caeiro, este universo da realidade que eu, como aluno também do Nery sempre anda com o livrinho do Fernando Pessoa. Ele disse, qualquer coisa, qualquer dificuldade que eu tenha numa conferência, eu abro o Fernando Pessoa e esse auxílio. Fica muito bem colocado. Obrigado mesmo. E agora vamos ter a palavra da Suzana. Suzana, seja muito bem-vinda. Suzana é psicanalista da Sociedade de Psicanálise de São Paulo, é terapeuta de casal e de família. Suzana, seja muito bem-vinda nessa nossa roda. A palavra está contigo. Obrigada, Evaldo. Obrigada a todo mundo. Queria agradecer o convite do Evaldo e também da Angelice, minha querida amiga, que eu conheço já há alguns anos, que foi quem me apresentou a essa roda de conversa. Bom, vocês estão me ouvindo bem? Bem, dá tranquilo, tranquilo.
Eu vou ler um pouquinho, não consigo falar assim tão espontaneamente, então eu preparei. E a frase que me foi oferecida ou sugerida, que eu acho que é uma frase que tem tudo a ver com pensar família e pensar o grupo social, é aquela que diz: minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Então, eu parti disso, né, como estímulo. E essa ideia da roda de conversa é muito interessante, porque trabalhar a letra de música como os repentistas, né, o Evaldo falou isso, a gente vai fazer como os repentistas, tem um estímulo e o outro traz uma resposta. Isso é o trabalho do analista de associação livre e atenção flutuante. A gente trabalha associando, alguém traz uma ideia e a gente vai de lá, né? Então, essa é a técnica fundamental desenvolvida por Freud. Inúmeras vezes, o Freud também disse que os poetas, muito antes dele, souberam falar do inconsciente em suas obras, enquanto ele modestamente dizia, havia somente descoberto o caminho para chegar ao inconsciente, mas que os poetas já falavam disso. Inclusive, o Freud foi um excelente escritor, tanto quem lê os casos clínicos dele pode comprovar isso, e em 1930 ele ganhou um prêmio, não por ser psicanalista, mas um prêmio de escrita literária, que era o prêmio Goethe, na Alemanha. Então, a arte, a literatura, a música são grandes portadores de metáforas, para expressar aquilo que levaria muito tempo numa interpretação psicanalítica. Arte, música, cinema. Em São Paulo, através das metáforas, é possível nos remetermos ou sentirmos uma experiência afetiva de maneira muito eficaz e imediata. Até, inclusive, atualmente, na situação de isolamento, aqui em São Paulo, a gente está vivendo isso de maneira muito dramática, é muito comum que as pessoas falem de filmes ou de séries que estão assistindo como metáforas para a experiência emocional que elas estão tendo, e aquilo vira uma expressão mais do que pôr nas palavras próprias, o sentimento está lá. Em São Paulo, por exemplo, com outras duas colegas, a Angelice e a Margarete, que estavam aqui, também participam, nós coordenamos um grupo de estudos de relações vinculares, onde sempre tem texto científico, texto psicanalítico, mas ao invés, em lugar de casos clínicos, a gente trabalha com filmes. Então, os filmes ficam como casos clínicos a serem discutidos. Bom, outra frase usada por Freud, a que esta frase musical me remeteu, é uma citada no seu artigo Totem e Tabu, que é de 1913, onde ele constrói uma teoria mítica acerca da fundação da civilização e do pacto realizado entre os irmãos, que é a frátria, como resultado do assassinato do pai da horda, transformado então em totem sagrado. Quer dizer, tinha um pai da horda lá que era muito autoritário, muito dominador. A gente até tem visto isso aqui. Quem sabe a frátria vai tomar uma providência, mas enfim, tinha esse pai da horda que era dono de todas as mulheres. Aí o que acontece? Os filhos todos se juntam e vão lá e matam esse pai autoritário. Só que aí tem uma questão, porque se eles vão lá e matam, eles também ficam sujeitos a serem mortos por quem não for muito com o que eles estão fazendo. Então eles fazem um pacto. E esse é o pacto que a gente pode chamar de um pacto social, um pacto civilizatório, que institui a sociedade e a civilização. E, bom, a família como instituição também, né, instituição social. Então, o Freud pensa nesse pacto social como um pacto mítico, quer dizer, é um mito que ele cria e é um pacto de contenção dos impulsos de rivalidade e violência. Então, todo mundo contém a sua violência e as rivalidades, porque assim também eu garanto a minha sobrevivência. Portanto, temos aí um paradoxo, onde a contenção dos impulsos, ou seja, a contenção do prazer, é a condição de existência da civilização.
Se cada um fizer aquilo que der na telha, que der vontade, ou que der prazer, nós não temos civilização, não temos instituições e não temos organização. Então, essa coisa dupla. De um lado, a gente tem que se conter, e isso causa um mal-estar, porque traz um desprazer. De outro, é também a condição da nossa sobrevivência como civilização, como espécie. Então, uma espécie de compromisso para a nossa sobrevivência civilizada, algo que seria da maior utilidade atualmente, né? Bom, esse é o mal-estar na civilização, do qual ele fala também lindamente num outro texto, de 1930, que é o mal-estar na civilização. Então, assim são as famílias. Não há harmonia e felicidade puras ou absolutas, mas sim um esforço permanente de equilíbrios e tolerância ante o mal-estar advindo das forças conservadoras versus as inovadoras e singulares de cada membro que a constitui. Dessa composição resultante de tantas singularidades, das rivalidades, das alianças, das invejas, dos ciúmes, das transgressões, das identificações, etc. Quer dizer, a família é sempre isso, é como todas as instituições. De um lado, ela é conservadora, procura manter um certo status quo, e se for saudável, tem espaço para uma certa transgressão, para as rivalidades, para aquilo que é singular de cada membro dessa família e que traz o novo, e assim, como eu dizia, assim caminha a humanidade, né? A transformação e a criatividade só é possível se as singularidades tiverem espaço, ainda que dentro do conservador. Então, basta pensarmos nas nossas próprias famílias para a gente saber do que eu estou falando. Cada um tem essa experiência na sua família, por mais diversas que sejam as famílias. Bom, então, voltando à frase que eu mencionava, que eu comecei a falar da frase, daí falei do totem e tabu, mal-estar, mas a frase que eu pensei é uma que o Freud cita do Goethe. Então, você vê que a frase do Belchior foi me levando a várias outras, né? E o Goethe dizia assim, mais ou menos algo assim: aquilo que herdastes dos teus pais, conquista-o para fazê-lo teu. Então, o Belchior fala da dor de perceber que, apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E o Goethe fala de se apropriar daquilo que herdastes dos teus pais. Então, eu penso que a dor, talvez eu discorde um pouco do que o Belchior está dizendo, mas eu penso que a dor, nesse caso, se refere a nós percebermos ao longo da vida, e à medida que a gente vai caminhando na cadeia geracional, que somos meros seres humanos, como os nossos pais, e que não somos melhores do que eles. Que somos falhos, faltosos, e que, na melhor das hipóteses, fazemos nosso melhor em relação ao mundo que habitamos, em nossos vínculos, em nossas ações com os outros seres humanos que são diferentes de nós, mas que também são iguais, né? Tão humanos quanto nós e tão singulares. Assim somos iguais, mas necessariamente também diferentes, pois não somos os nossos pais. E se formos iguaizinhos, aí tem algo errado, né? Igualzinho é sinal de sintoma. Algo da ordem do sintoma da repetição não pensada está presente, né? De uma identidade muito igual, muito colada, muito adesiva. Então, a repetição, como Freud desenvolveu ao longo da sua obra, é a ação não pensada, pois a mudança, a criatividade, a transformação é decorrente da capacidade de pensar, de questionar, de refletir e assim produzir algo que é novo, ainda que pareça igual. É novo no sentido de que é próprio, é meu. Novo não é que tem que ser original, uma ideia brilhante, mas cada sujeito singular tem aquilo que é novo, que é próprio. É meu, fui eu que cheguei a isso, não é somente uma cópia, uma reprodução impensada. A repetição é um conceito que levará Freud a desenvolver uma concepção muito importante na psicanálise, que é a da pulsão de morte. Ele vai
primeiro fala da repetição na neurose, mas aí ele se dá conta que a repetição é aquilo, é um estado, é um movimento de retorno a um estado anterior, a um estado inanimado, e que, em última instância, é o nirvana, que é a morte. Então, repetição sem reflexão não permite transformação criativa e original. É um sintoma, é patológico. Mas então, que coisa esquisita é essa que eu estou dizendo? Ao final, nos damos conta de que somos iguais e isso é bom. Mas se formos iguais e repetirmos tudo igualzinho, então é mal, porque é um sintoma e é patológico. Pierre Lanier é uma psicanalista francesa de origem, uma seguidora do Lacan, depois ela desenvolve a teoria dela. Ela cunha uma expressão que é contrato narcísico. O contrato narcísico é como um contrato inconsciente, quer dizer, ninguém vai lá e fala assim, ó, vamos fazer esse acordo assim, tá? Não, é um contrato inconsciente em que todos estão lá fazendo parte, é um contrato entre as gerações, de pais para filhos, uma espécie de acordo de continuidade com os filhos, de que cada geração que chega será um elo na cadeia de transmissão dos valores familiares, o que, em última instância, implica em que sejamos um elo de continuidade na transmissão e na perpetuação do pacto social, ou seja, da manutenção da civilização. Então, o pacto geracional, familiar, é também um pacto social de conservação e manutenção da civilização. As relações familiares não são e nem devem ser ideais. E quando somos jovens, queremos ser tudo menos como os nossos pais. E isso é importante que seja assim. De fato, os filhos devem ser os portadores do novo e são aqueles que permitem que os pais se relacionem com o mundo novo que chega. Sem os filhos, a gente pode ficar repetindo o velho, e repetir o velho é a morte. É por meio da oposição e transgressão aos pais e seus representantes que os filhos podem encontrar seu lugar singular no mundo, para aí então, tornando esse lugar seu, passar a ser o transmissor dos valores que vêm dos pais, mas que são agora coloridos com os novos tons e com as características próprias de cada sujeito singular. Então, tem aquilo que é dos pais, mas tem o tom e o colorido pessoal e singular. Como a frase proposta, a anterior, que tem outra frase, tem várias aqui, né? Que é, não quero o que a cabeça manda, quero o que a alma deseja. Somos únicos, pois somos sujeitos de desejos próprios. E nossa missão na vida... Oh, meu Deus. Cadê? Nossa missão na vida, ou pelo menos na vida analítica, é a de identificar nossos desejos, que são únicos e marcam aquilo que nos é próprio. Então, é aquilo que a alma deseja, aquilo que é nosso, que é só nosso, que é próprio, que é o nosso desejo, não aquilo que é consciente, que é copiado, que é repetido. Cada tempo tem seu novo, e permanecer no velho, como eu disse, é morrer. Vivemos agora, atualmente, um tempo inédito, que tem como característica a vivência de um tempo circular, repetitivo, onde, para preservarmos nossas vidas, ficamos presos num tempo que parece que não muda. Então, de novo, é um outro paradoxo, porque se não é para ficar na repetição, que a repetição é que traz, a não repetição é que traz o novo, esse tempo circular, agora, paradoxalmente, é o que garante a nossa vida. Ainda assim, vamos encontrando as janelas que são espaços criativos essenciais para a vida, como esse, por exemplo, né? Os Zooms que nós temos feito, as trocas entre colegas. Aí, citando uma outra analista muito interessante, ela é argentina-israelense, e ela fala da vivência de exílio, como uma vivência de sofrimento e desconexão. Em exílio, perdemos nossos referenciais. Precisamos aprender novos códigos e um novo idioma. Eu penso que essa ideia, essa concepção do exílio, ela traduz e fala muito lindamente desse tempo de agora, porque
a gente parece que está vivendo no mesmo lugar, no mesmo país, na mesma casa, na mesma cidade, mas as referências são outras. Então, hoje em dia, alguém chegar perto de você é uma ameaça, não é um carinho, né? É perigoso, você tem que se afastar. Falar pela tela, que há pouco tempo atrás, imagina quem que queria ter aula à distância, por todas as crianças falando com o professor à distância. Hoje em dia, a gente faz análise assim, as crianças vão para a escola assim. Então, é um momento de exílio, com uma nova linguagem. Então, vivemos tempos em que estamos exilados em nossas casas e nossas cidades. Parecem com os tempos que conhecíamos, mas são novos. Então, há uma vivência do que ela chama de desterritorialização. A gente está desenraizado, desterritorializado. É um lugar que também é o lugar do traumático. Perder o nosso território, o nosso lugar de referência e ter que rever todas as referências é um lugar do traumático. Há uma vivência de desequilíbrio em muitas famílias, ou talvez em todas, né? Tem aqueles que estão vivendo sozinhos, tem aqueles que estão em família, e enquanto família pode ser um lugar de contenção e lugar de aconchego, de contenção das emoções, de trocas afetivas, é também um lugar que pode rapidamente passar do amoroso para o terrível, para a violência. Inclusive, muitas mulheres, por exemplo, têm vivido situações de violência muito dramáticas, ou tem violência nas famílias, nesse momento onde todo mundo tem que estar junto. Então, eu ando pensando, e quando eu trabalho com casais e família, isso é algo que eu tenho visto, que eu tenho procurado introduzir como um desafio, como encontrar no interior dos vínculos familiares lugares que são, ao mesmo tempo, de sustentação emocional e afetiva, e que, ainda assim, possamos encontrar espaços de separação, espaços que eu chamo de descontinuidade, né? Que não seja esse espaço todo contínuo que é vivido como invasivo e traumático, mas então espaços, ao mesmo tempo, de contenção e de descontinuidade, de separação dentro das casas e das famílias, a fim de que não se percam os contornos particulares de cada um, aquilo que eu me reconheço como sendo eu mesma e cada um como sendo si mesmo, aquilo que é singular e próprio de cada um. Então, essa é também a garantia de seguirmos, seguirmos sendo como os nossos pais, mas podermos manter o pacto social e não a destruição dentro da família, né? Porque senão a horda ou a frátria ou a família fica tão violenta que ela pode se destruir. Então, garantir esses espaços de contornos próprios para que o pacto social, a vida familiar e o novo tenha lugar mesmo nesse espaço que parece tão fechado. É isso aí que eu tinha para dizer para vocês. Obrigada. Que bom, Suzana. Eu acho que você nos traz uma reflexão psicanalítica sobre o tema do Belchior, e eu acho que você fala de duas coisas fundamentais. Primeiro, você fala, como Belchior falava, de que o novo sempre vem. Mesmo que a gente se oponha, mesmo que a gente não queira, o novo sempre vem. Isso está, inclusive, na própria música que pega o trecho que você desenvolveu. Mas eu acho que você traz uma outra coisa importante deste momento, que é a manutenção da individualidade, a manutenção do que eu sou dentro desse exílio que todos nós tivemos que estar vivendo, estamos ainda vivendo. Então, esta necessidade de que você continue ainda com o seu invólucro pessoal e com a sua individualidade, e este é um grande desafio. Porque, na verdade, a estruturação da vida social e familiar foi para que o pai saísse, a mãe saísse, um trabalhasse, outro trabalhasse, e o ponto de encontro era um ponto de encontro dentro de um determinado espaço e dentro de um determinado tempo. Quando tudo isso se mistura, e quando tudo isso fica contaminado pela convivência 24 horas, há que se pensar
uma outra forma de manter essa individualidade, como você está dizendo, dessa continuidade do que eu sou. Obrigado pela sua contribuição, acho que é muito, muito importante que a gente pense e reflita sobre isso. Meus amigos, eu tenho tentado não fazer dessas nossas rodas de conversas umas conversas intermináveis. Então, a gente tem um certo compromisso de que a gente vai durar em torno de 1h40, 1h30, até 1h45. Então, veja, eu acho que a gente poderia ouvir alguém, não é? Eu acho que a gente poderia pedir a delicadeza do Pablo, se ele tivesse alguma outra música de Belchior que ele gostasse de mostrar para a gente, e a gente encerraria. Eu fiquei muito, muito satisfeito com o que a gente conversou. Fiquei muito... A gente atingiu... Esta é a primeira roda de conversa que a gente está fazendo inspirado em letras do cancioneiro popular. Não é? Quer dizer, a gente está acostumado, como Suzana falou, de fazer reflexões psicológicas e psicanalíticas a partir de filmes, que parecem ser um aspecto mais complexo, que dá uma impressão de um caso clínico. Eu penso que a gente pode fazer isso através de uma outra expressão da arte, que é a música. Então, esta era, na verdade, a grande ideia e o grande desafio. Né? Então, Ótima ideia. Ótima ideia. Podemos fazer algum comentário, está aberto para alguém que queira fazer comentário. Ivonita está lá com a mão levantada. Ivonita, comentário breve para que a gente possa passar para Pablo. Você topa, né, Pablo? Pronto, está topado, então. Vamos fazer um breve comentário e passamos para o Pablo para que ele feche esta experiência, como disse Isa, eu também, Isa. Achei muito legal. Vamos lá, Ivonita. Deixa eu lhe liberar aqui. Você tem que liberar seu áudio, Ivonita. Você está sem áudio. Ligue o microfone. Agora estamos. Vamos lá, Ivonita. Eu achei muito interessante o que Suzana falou. Eu escrevi um texto que se chama O Exílio Escolhido e a necessidade de um terceiro como elemento identificatório. Né? E agora, com tudo que eu escutei hoje, tudo que eu vi, com a própria experiência da Suzana, me vem na ideia de agora continuar o texto escrevendo, a partir do que a gente vive, o exílio imposto, que é isso que a gente faz. Esse texto que foi publicado aqui, do Exílio Escolhido, ele tem a versão de uma revista da Fundação Joaquim Nabuco, não é? Então, quem quiser se interessar, pode. Ele fala algumas coisas, ele desenvolve algumas coisas que a Suzana falou, e ele aprofunda um pouco mais a questão do sofrimento. Então, eu estou com a ideia, que foi muito boa, que vindo de vocês, de continuar agora, a partir do que a gente vive, a fazer um texto sobre o exílio imposto. É tudo. Muito obrigada. Muito bem. Pablo, antes de passar para você, eu só quero dizer que na próxima semana a roda de conversa é a partir da música dos versos da poesia de Chico Buarque de Holanda. Né? Nós temos 2 convidados já confirmados. O primeiro convidado é o Dr. José Manuel Bertolotti, psiquiatra, passou 10 anos em Genebra, na Organização Mundial de Saúde, e ele vai pegar o verso de Para Todos, que é impressionante como as pessoas às vezes esquecem que tem isso em Chico. Né? O verso diz assim: vi cidades, vi dinheiro, bandoleiro, vi hospícios, moças feito passarinho, avoando de edifícios. Na verdade, o Dr. Bertolotti vai abordar o suicídio. A ideia dele é, a partir de moças avoando de edifício, abordar o suicídio. Depois chamamos um filósofo e psicólogo também, Alexandre, daqui de Recife, que vai
dentro dessa leitura de Chico a partir da filosofia e da psicologia. Estamos em busca ainda de um psicanalista. Eu estava querendo que alguém pudesse falar sobre o feminino em Chico, que eu acho que é uma coisa bem legal, mas a gente vai confirmar dentro de uns 2 dias. Pablo, está com você o encerramento musical da nossa roda. Um abraço para todos, muito obrigado a todos. E passo para Pablo. A última palavra é do poeta, a última palavra é do músico, a última palavra é do Belchior. Mesmo que seja como ouvinte, eu gostaria muito de participar das próximas. Claro! Enriquecedor demais. Assim, eu estava aqui com o Gisele comentando assim, parece que explodem coisas na nossa cabeça, assim, com pequenas colocações que são feitas. Lucas, se não fosse o delay aqui do Zoom, eu ia lhe convidar para a gente fazer isso aqui junto. Seria uma boa mesmo. Lucas, Suzana e Isa, foi muito, muito bom ter esse momento aqui hoje. Passei o dia inteiro aqui sentado na frente do computador trabalhando com os projetos e agora à noite estava aqui tomando um Jack Daniels e acrescentando sabedoria e conhecimento à minha vida. Evaldo, eu queria só fazer uma provocação. Você falou que fizeram sobre filmes, agora vocês estão fazendo sobre música. Eu acho que seria curioso pensar nas outras vertentes da arte que pudessem provocar uma discussão, e aí eu vou puxar para a minha sardinha. Quem sabe a arquitetura, uma análise sobre uma obra arquitetônica não pudesse fazer parte de uma discussão sobre saúde mental. Muito bem. Tá joia, vamos embora. Eu vou fazer uma música de Belchior que está dentro daquela vertente que eu falei de quem finca os pés no chão e se coloca com muito otimismo diante de tudo que está acontecendo, e que eu acho que fala uma coisa que para mim é muito, muito, muito sábia, e assim eu já não posso sofrer no ano passado. Eu só posso sofrer hoje e amanhã. O que teve antes, né? A gente não tem mais essa possibilidade. E é uma música que fala que, no meio de tudo destruído, talvez de um cenário muito parecido com o nosso, um fascismo aqui apertando no nosso ombro e o povo discutindo terra plana e se vacina funciona ou não, o camarada se põe lá e diz assim: presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso morrer, sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto e salve forte. Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Muito obrigado, Pablo. Eu acho que você remete a uma frase de uma outra arte, da arte do cinema, da arte de Casablanca. Uma das frases mais legais de Casablanca é assim:
nós sempre teremos Paris. Então, nós sempre teremos um passado, nós sempre teremos um lugar bom que a gente pode voltar quando as coisas parecerem muito desorganizadas, muito desarrumadas. Muito obrigado para todos, boa noite para todos, grande abraço.